Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É ótimo estarmos juntos para mais um Encontro com uma Palavra. Seja muito bem-vindo. Nosso estudo da Bíblia, num total de 360 programas. Esse curso já nos trouxe ao Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Já estudamos, resumimos e buscamos aplicações para a nossa vida no discurso mais importante de Jesus, o Sermão da Montanha. No último programa aprendemos que Jesus sempre ensinou por meio de parábolas, que são curtas histórias usadas para ilustrar verdades que estão sendo ensinadas. Quando lemos o capítulo 13 de Mateus, encontramos a parábola mais importante da Bíblia, a parábola do semeador. Muitos já conhecem. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois que ele contou esta parábola, seus discípulos perguntaram o que ela significava. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Portanto, toda vez que a palavra de Deus é pregada, o povo responde de 4 maneiras diferentes. A semente que caiu na beira do caminho e nunca penetrou no solo representa as pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, não a compreendem. O entendimento delas não é penetrado pela palavra e não produz fruto nenhum. A semente que caiu em solo pedregoso representa as pessoas que entendem a palavra de Deus, mas não a obedecem. Todos nós temos a nossa vontade. Somos criaturas com capacidade de escolha. Jesus falou dessas pessoas que não obedecem e que têm coração duro. O coração delas está dentro de uma caixa de concreto e a palavra de Deus não tem como penetrar na sua vontade. Isso é desobediência, e onde há desobediência, não há fruto. Há também a semente que cai em bom solo, mas entre espinhos e ervas daninhas. Jesus explicou que essas pessoas compreendem a palavra de Deus, cuja vontade é penetrada por ela, e acabam descobrindo que Satanás quer somente o mal delas. E aí, mesmo querendo obedecer às Escrituras, encontram todo tipo de oposição, os cuidados desse mundo, o engano das riquezas e dos prazeres e de todas as coisas que as derrubam e não deixam que a palavra de Deus produza algum tipo de fruto. Depois Jesus explica a 4ª categoria, aquelas sementes que produzem frutos. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e a retêm. Não há nada nelas que impeça que a palavra frutifique, nem o seu intelecto, nem a sua vontade. Essas pessoas obedecem à palavra de Deus e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus contou essa parábola e depois a explicou. Qual explicação tiramos da parábola do semeador? Depois de ler essa parábola, podemos pensar que ela não deveria chamar-se parábola do semeador. Na verdade, é a parábola da semente, porque ela fala sobre como as pessoas respondem à semente da palavra de Deus. Poderia também se chamar a parábola dos solos, porque ela fala sobre 4 diferentes solos. Ou ainda poderia ser chamada de 4 homens num banco da igreja. Qual deles você é? Isso porque essa parábola fala de 4 tipos de pessoas e como elas respondem à palavra de Deus. Qualquer pastor sabe que quando ele prega a palavra de Deus, surgem sempre 4 tipos de homens. 4 homens num banco da igreja. Qual deles você é, hein? O pastor poderia dizer, está vendo aquele homem dormindo no meio do culto? A palavra não penetra no pensamento dele. Ele é o primeiro tipo. Agora você está vendo aquele outro? Ele entende a palavra, mas nunca vai tomar nenhuma atitude por causa dela. Depois temos aquele ali, que realmente entende a palavra e deseja sinceramente fazer alguma coisa a respeito, mas acaba desestimulado quando chega ao trabalho na segunda-feira. Se Satanás não o fizer ficar preocupado e distraído com seus brinquedos,
Vai deixá-lo preocupado com o fato dele ainda não ser rico ou com as preocupações desse mundo? Será que é fácil encontrar o quarto tipo de ouvinte da palavra? Aquele homem que ouve a palavra de Deus e a entende, no poder do Espírito Santo obedece à palavra de Deus e produz muitos frutos. Francamente, não há muitos homens assim, mas há alguns. É por isso que vale a pena ensinar a palavra de Deus. Como aplicação, a parábola está nos dizendo para prestarmos atenção quando ouvimos a palavra de Deus. Exatamente isso. Prestar atenção. Esse é o desafio que nos é lançado. Sempre que ouvirmos a palavra de Deus, devemos nos lembrar que há 4 maneiras de respondermos a ela, mas apenas uma é frutífera. Como você anda respondendo a palavra de Deus quando a ouve ou a lê? E se você ensina a palavra de Deus? E sei que muitos de vocês fazem isso. Lembre-se que o seu ensino deve ser simples. Simples o suficiente para penetrar no entendimento dos seus alunos, ou então ela não irá produzir frutos. Além de ser um ensino simples para que os alunos entendam, o seu ensino deve ter uma aplicação. Desafie seus alunos a obedecerem, a aplicarem a palavra que você está ensinando. Pergunte a você mesmo: o que eu quero que meus alunos façam como resultado dessa lição? De acordo com essa parábola, não acontece nada, absolutamente nada, até que as Escrituras sejam compreendidas e aplicadas. É preciso entender que para que as pessoas sejam vencedoras no meio dos espinhos, elas devem entender a palavra de Deus, desejar obedecer a palavra de Deus e depender completamente de Deus. Agora, todo professor tem que perceber o seguinte: eu não posso, mas Ele pode, e Ele está comigo. E como Ele está conosco, podemos ensinar a palavra de Deus sabendo que haverá frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. No capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos tomaram a importante decisão quando a igreja começou a crescer. Eles eram apóstolos que estavam servindo à mesa e administrando a distribuição de alimentos para 4.000 pessoas. Então decidiram reunir toda a congregação e pedir que escolhessem alguns homens para cuidar dos assuntos referentes às mesas e alimentos, para que eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Quando compreendemos a parábola do semeador, descobrimos que os frutos vêm através da oração e da palavra, porque você não consegue penetrar no entendimento de ninguém. Só o Espírito Santo consegue isso. Você não consegue despertar em ninguém a vontade de obedecer a palavra quando ela é ensinada. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus faz uma pessoa querer e você não, nem que seja um bom professor. Você simplesmente não consegue fazer isso. Quando você entende isso, compreende a importância da oração e do ministério da palavra. Pense nisso quando ler a parábola do semeador.